O Alonso é só a mão de obra. Que isso? Quanto vocês tiraram nessa brincadeira? A quanto? Cara, Ixi, o total, Não precisa, fala só uma média aí. descontando Peraí, o custo das deixa eu coisas? Ou não? Uma média. Assim, na calcinha do Rose, a gente vê que a estrutura de uma história, ela segue, né, uma base até um topo. Você vai ter que mostrar isso em imagem, ninguém esquece. Calcinha do Rose. Vai ter que mostrar minha calcinha. Vai mostrar a calcinha dele. desgosto seria o Arthur Guerra, porque eu não sei nada do Arthur Guerra e eu vou ser obrigado a ler o Guerra, o Legado do Sangue pra Nossa, entender o Arthur Guerra. desgosto pra ler Yo, Hulk aqui, e hoje vamos ver como transformar uma ideia em desejo. Oi, eu sou o Alonso Allen, sou um dos autores de Masmorra do Desejo, e mais algumas obras aí. Olá, aprendizes, eu sou Rose Kiffen e Exornetek te amaldiçoa com uma aventura. Arroz! Sou Zunichi, autor de Farm, Invocado Sagrado e Masmorra do Desejo. De onde é que veio isso, Gui? De onde que vem esse arrocha aí? Olha, pensaram pra falar, mandaram pensar no bordão, então tá aí, ó. A rocha. E hoje a gente vai arrochar no assunto porque o tema é o quê? É masmorra... Pera bem, é masmorra do desejo, né? Desculpa. Mano, O entrevistador que não leu a história. mano... De novo. Não, sinceramente, eu sempre confundo Masmorra do Desejo com Mestre com Mestre da Masmorra. Puta que pariu. Mamada, o mestre da mamada. Da Mestre mamada. da mamada, Masmorra do Desejo, desejo uma mamada. O mestre da masmarra. Ai, meu Deus do céu. Os patrocinadores, vamos logo. Sim, eu sou o patrocinador desse vídeo. Fui eu que editei, né? E sabe mais o que eu editei? O primeiro vídeo do meu canal no YouTube, o Intermediador. Muito bom, né? Então vai lá assistir meu vídeo. Uma penca de gente gostou. Aproveita e se inscreve. E venha ser você também um intermediador. Rapaziada, é o seguinte. Eu vi a história de vocês, tá bom? Eu gostaria de dizer que vi a história de vocês, tá? E pra começar... Gostou da capa? Hã? A distância, né? Gostou da capa, então. Gostei da capa, Eu vi gostei a muito da capa. distância. Eu vi muita distância. E ó, eu quero já perguntar pra vocês a coisa básica que vocês estão cansados de responder aí, que eu tenho certeza que muita gente já perguntou pra vocês. Como que surgiu essa ideia capitalista da Masmorra do Desejo? Cara, é uma ideia que veio na cabeça, entendeu? E é isso aí. Não, tô brincando. Na verdade, eu tava lendo uma obra coreana aí, o The Novels Extra. Daí, lá pro capítulo 200, sei lá o quê, tem um acontecimento ali em que o cara lê um livro. O plot, tá, de Novels Extra é que o autor entra na própria história. Já começa assim. E daí tem um certo ponto que ele olha uma outra obra, dentro da obra, consegue interferir com ela, como uma entidade superior. A base da interferência veio aí. Aí daí questão de moeda e tal, as interferências, as opções disponíveis e tal, a gente decidiu conversando mesmo. Mas também a gente tirou de Omniscient Reader, que eu tinha lido há um tempo atrás. E a premissa da história era que tinha entidades que eles podiam apoiar os personagens da história. E daí é que veio a ideia principal de colocar moedas e coisas que as pessoas podiam pagar pra fazer. Então, tipo assim, na história, as entidades elas poderiam te dar moedinhas ou poderiam comprar coisas pra vocês. A ideia é praticamente a mesma. Tinham as entidades, só que as entidades, ao invés de serem personagens da história, seriam pessoas reais, que eles controlam o que acontece ao longo da história. Diferente destes autores coreanos que inventaram as próprias interferências das entidades, a gente tá sujeito ao que os leitores querem, né? É que eu queria fazer uma obra, sim, só que eu não podia fazer. Eu não tinha tempo, assim, de fazer. Precisaria de muito tempo livre e tal. Daí eu fiquei conversando com o Zunichi, depois de muito tempo de conversa, assim, a gente resolveu fazer uma obra menor e tal, com algumas limitações, porque era pra ter mais coisas, só que seria impossível de fazer numa primeira tentativa ficar decente, sabe? Então a gente restringiu o escopo de opções que a pessoa poderia ter de interferência pra gente conseguir lidar melhor, já que não tem, tipo, referência de uma coisa assim, sabe? Não tem nada parecido. Foi praticamente assim mesmo. A gente entrou um dia numa call de Discord, aí lá, enquanto a gente começou a ter um brainstorm, a gente começou a anotar as ideias e uma hora a gente viu que dava pra pelo menos montar alguma coisa. Só não podia ser muito complexo, senão ia gastar muito tempo e não teria como a gente fazer se fosse assim. Seria complexo demais pra duas pessoas só trabalhar.
Aí que tá, eu acho complexo o fato de 2 pessoas estarem trabalhando em uma obra. Eu já tive a oportunidade de ter sócio na minha vida e não é uma coisa muito legal. Então, tipo, em uma coisa artística ainda por cima, eu fico perguntando, né? Será se vocês não pensaram que ia ter algum conflito entre vocês, tá ligado? Será se já Só teve? Não, com certeza que já teve, só porque eles usam IA junto, né? É esse ponto. Vamos entrar nesse assunto das IAs. Quer dizer que tem uma terceira pessoa nessa relação. Tem, com certeza. Com certeza. Não, mas então, o que acontece? A gente, na verdade, tem 2 IAs, né? 2 IAs e 2 autores. Porque a gente tem a Novel AI para fazer imagem e a gente tem o ChatGPT para dar sugestões de alguns temas, às vezes. O ChatGPT ele começou a bombar depois que a gente tinha começado, né? Mas a gente conseguiu integrar fácil ali algumas coisas. A gente pega a ideia, tipo, de monstro, por exemplo, com ele. A gente já tem muita coisa, né? Então ele facilita nesses pormenores que não são tão relevantes. O cara chama Carlos ou se chama José, tanto faz. Só tem que pegar um nome com uma sonoridade que presta aí e meter bala. Mas Então a minha bem dúvida, de boa. eu tenho uma dúvida assim, e por mais que vocês utilizem a IA para um auxílio básico, trabalhar... Quem é a mão principal no final das contas? Vocês têm isso? Depende muito do capítulo. O que acontece é que a gente tem um Excel, tá? O começo da obra foi todo planejado no Excel. Eu posso até mandar um print aqui da quantidade de planilha que tem. Porque a obra começou, ela tem interferência, né? Então a gente não podia planejar um roteiro. Então o que a gente fez foi anotar eventos que podiam acontecer. A gente tem uma planilha com vários eventos planejados. A gente tem uma folhinha da planilha para cada personagem, mais alguns itens da loja ali e tal. Então a gente organiza tudo assim. E daí depois disso, tipo, a gente chega no consenso enquanto vai colocando, então depois é bem de boa. Olha, eu queria parabenizar vocês, tá? Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar muito com planilha. E Excel é uma das coisas mais legais de se organizar. Na minha opinião, dá pra substituir pelo Word, pelo PowerPoint tranquilamente, porque tem tudo. E essa dica, porque pra mim o que vocês estão dando é uma dica de organizar a tua história em uma planilha, realmente mudou agora a minha cabeça totalmente. Foi uma virada de chave assim, sabe? E você, Zunichi, o que é que você pensa a respeito do seu relacionamento atroz com o Alonso, Allen, você e a inteligência artificial? De boa, tranquilo, dá pra escrever sem problema nenhum. Não sinto tanta dificuldade pra escrever junto com ele. Posso, sei lá, fazer um capítulo de 5.000 palavras e foi. Dá pra fazer, eu consigo identificar quais são as partes que ele escreveu e como é que eu posso mudar um pouquinho daquele negócio. A gente costuma fazer um argumento também ali no começo do capítulo. Geralmente é o Sapo que faz até. Sempre que vai começar, eu espero primeiro bater quinta-feira, porque tem até quarta-feira para o pessoal mandar os pedidos, né? Aí eu monto tipo um argumento com tudo que pediram. Depois que eu faço o argumento, eu vejo onde é que vai encaixar as coisas que pediram. Por exemplo, se o cara pediu uma habilidade para determinado personagem, eu vejo em qual momento eu vou encaixar aquilo lá. E conforme vai escrevendo o capítulo, eu vou apagando partes do argumento para não precisar ficar ocupando o tamanho de palavras. Não tem como funcionar entre qualquer dupla. Tem que ser uma dupla, primeiro, que não vai ficar batendo o pé com muita frequência, entende? Digamos que eu e tu, ou Hawk, a gente discuta sobre algum acontecimento. Eu quero que seja X e tu quer que seja Y. Se a gente ficar discutindo, não vai dar certo. A gente tem que chegar num acordo, né? Ou a gente faz X ou Y, ou mescla os dois, ou não vai funcionar, né? Não tem como ficar discutindo, porque, tipo, tu vai fazer isso o tempo todo, então não dá pra ficar perdendo tempo. Até porque são coisas, muitas vezes, irrelevantes, pra falar a verdade, né? Tipo, tu como um artista e tal, pode querer que seja de um jeito ou de outro, mas pro leitor, tanto faz ser de um jeito ou de outro, muitas vezes. Então, tem que ter bom senso, assim, né, e tal. Tipo, os Zunichi falar, e se a gente fizer tal coisa? Daí eu penso assim, dá pra pôr, vamos fazer então. E eu falo, eu mudei um pouco aqui, ver se ficou bom. Daí fala, beleza, ficou bom. E a gente vai seguindo assim. Tem muito conflito de ideias que vocês querem executar e, tipo, um quer mais do que o outro, umas paradas? Eu não acredito que vocês nunca tiveram uma briga de casal, sinceramente. Não, mas só que o problema é que como eu costumo fazer o argumento e ser a mente criativa não, a mente que é por trás de construir o capítulozinho pra gente escrever, eu costumo dar umas ideias meio diferentes, ou algumas ideias meio malucas.
que elas ou não vão pro papel ou elas vão pro papel, depende do momento. Por exemplo, tem certos capítulos que eles foram muito alterados, porque eu tive alguma ideia e essa ideia era melhor aplicável que a original. Enquanto teve alguns capítulos que foram alterados também, porque certas ideias não davam pra aplicar ou não dava tempo pra escrever. O Alonso é só a mão de obra. Que isso? Não, mas também tem o caso dos eventos, que os eventos eles foram logo planejados de antemão, para a gente ter alguma coisa para escrever enquanto pelo menos não tinha ninguém pedindo, ou quando tinha poucos pedidos, ou para caso a gente logo ter um norte e assim não empacar na escrita. Porque, digamos assim, se a gente fizesse tudo e dar na pura mão das entidades ou dos leitores e tal, não ia dar certo, porque poderia ter dias que eles não iam pedir nada e a gente teria que fechar ou cumprir com que o capítulo fosse lançado. Aí não daria certo, sei lá, tentar fazer de qualquer jeito. Por isso que a gente fez logo, pelo menos, o resumo dos eventos de antemão, para caso não tivesse alguém investindo ou para caso não tivesse ninguém comprando, a gente pelo menos faz o capítulo e continua. Interessante a respeito disso. Vocês poderiam, por obséquio, compartilhar, tipo, alguns detalhes aí, digamos assim, exclusivos pra Novel Brasil sobre as 5 masmorras, os desafios que os personagens vão enfrentar e tudo mais. Nem que seja, tipo, sei lá, um making off, não sei o que, alguma coisinha, alguma curiosidade ali que a gente não sabe. Uma informaçãozinha, um spoilerzinho que não é spoiler, entendeu? Cara, uma coisa que dá pra notar já é que cada masmorra tem uma temática, né? Uhum. Assim como a primeira masmorra das planícies lá, tava numa planície e tal, tinha uma temática assim. E dentro da masmorra era de um jeito, as outras também seguem essa linha aí. Cada uma tem uma temática, uma ambientação diferente. Dá até pra dizer que cada uma delas tem um subgênero diferente dentro da própria história. Mas eu tenho uma questão bem relevante agora pra vocês, que assim, por mais que estamos perguntando já sobre a produção da obra e algumas coisas a fundo, pra quem não conhece, vocês poderiam pelo menos explicar o que se trata a Masmorra do Desejo e como é que funciona até o sistema de patrocínio, essas coisas. Tem muita gente que talvez, assim, ó, ela não conhece a tua história, ela não sabe por que vai ter que ler, então é melhor já avisar ela o que ela pode encontrar, o que ela vai se aventurar aí, o que ela pode mexer também na história. Pode explicar, Sapo. Posso explicar. Primeiro, a Masmorra do Desejo ela se consiste em 5 masmorras que são espalhadas ao longo do continente da história. E os personagens precisam enfrentar os chefes das masmorras para conseguirem uma marca, e depois eles conseguirem todas as marcas, eles conseguirem realizar o seu desejo. Cada personagem vai ter o desejo principal dele, que só vai ser revelado lá pro final. E também tem outras coisas menores. Por exemplo, tem uma loja, tem toda uma história por trás que vai ser revelada ao longo da história. Coisas que aconteceram no passado da masmorra, o passado dos personagens também, os inimigos dos personagens e assim por diante. Quanto ao sistema que a gente usa de moedas e tal, é o seguinte. Tu tem que entrar no servidor, né? E lá a gente tem um canalzinho chamado de receber moedas. Quando você manda uma mensagem nesse canal, você automaticamente é registrado no bot que a gente tem no servidor. Depois disso, você tem 2 opções. Ou você fica esperando semana por semana, e a cada semana você vai ganhar 5 moedinhas, ou você contacta eu ou o Alonso para pagar uma quantia de antemão, e assim você ganha algumas moedas extras. E com essas moedas você praticamente compra as coisas da loja. E a gente desconta da sua carteira e pronto. Por favor, então. Mas, assim, esse tipo de história, eu já vi execução parecida. Nós podemos até falar de RPG aqui. E eu gostaria de saber sobre vocês por que foi selecionado algo medieval fantasia ali. Por que isso? Isso é muito fácil, como diria o Dr. Fran. É porque é o tema mais fácil de trabalhar, né? E é, tipo, popular, né? Isso é importante. Tinha que ser um tema popular, tinha que estar postado num site popular também, por isso que Novel Mania. Senão a gente seria obrigado a postar em um monte de lugar diferente. E tinha até uma dúvida de como é que a gente ia centralizar a loja. Acaba que o Discord facilita muito, mas se não fosse o Discord, seria bem complicado, teria que subir algum site e tal. Então, por isso que o tema medieval, né? E fora que o tema medieval a gente consegue escrever tranquilo, sabe? Tipo, é um tema fácil de trabalhar, essa é a verdade. Os autores adoram tema medieval porque é fácil de escrever. Mesmo que tenha magia no meio.
No geral, a gente escolheu porque é algo mais fácil de escrever, como seria a nossa primeira tentativa de fazer. A gente preferiu escolher um tema que não é tão difícil assim. Vocês então estão dizendo que vocês escolheram as coisas fáceis, vocês sabem trabalhar, mas qual é a grande dificuldade de vocês nesse período? Assim, por que a gente tentou facilitar todo o resto? Senão que tem algo difícil, né? Sim, Exato. A parte difícil é justamente... A gente não tem um roteiro 100%, a gente tem eventos que acontecem, a gente tem background de personagem, personalidade de personagem pra avaliar se ações são condizentes com a personalidade deles, porque o que acontece não tá na nossa mão, né? Tipo, eu acho que menos da metade do que acontece na história a gente controla, pra falar a verdade. Porque... Sim. É tanto que a primeira região, ela ganhou mais capítulos porque estava fora do nosso controle. A gente tinha que suprir a demanda do pessoal comprando e não poderia passar para a próxima região sem cumprir, sabe? Era pra ser 5 capítulos e virou 13, né? Porque tinha muito conteúdo e com os capítulos grandes, né? A gente pensou, 5 capítulos de 2.500 palavras. Tem capítulo com 8.000 palavras, 7.000 palavras e tem... né? Então é, na verdade, umas 5 vezes mais do que a gente tinha planejado de tamanho de história nesse começo. A gente pensava que teria que passar um pouco a obra até que o pessoal começasse a interagir, né? Mas aí chegou aí uma gurizada com grana no bolso, né? Bala na agulha e começou a interferir bastante logo no começo. Vocês estão com um papinho muito capitalista, cara. E é justamente essa interferência que é difícil de trabalhar, cara. Porque o maluco vai lá e pede um bagulho muito... absurdo que tu não planejou, mesmo que a gente tenha ficado horas conversando sobre o que fosse possível fazer, né? Não dá pra planejar tudo, prever tudo e tal. Cada pessoa pensa de um jeito, né? O pessoal pede umas coisas bem criativas, assim. Assim, na calcinha do Rose, a gente vê que a estrutura de uma história, ela segue, né, uma base até um topo. Você vai ter que mostrar isso em imagem, né? Calcinha do Rose. Vai ter que mostrar minha calcinha. Vai mostrar a calcinha dele. Vai desmonetizar o vídeo. Pois é. Pra quem só tá ouvindo, é a pirâmide, né? Do roteiro, de como que você constrói uma história e tudo mais. O Rose depois pode explicar melhor do que eu, mas como o Alonso ali já sabe, eu não tenho que explicar nada pra ele, não. Basicamente, o que eu quero dizer é que toda a história, ela segue meio que uma base. Ela tem meio que um tema antes, né? Tipo, um sentimento, alguma ideia, alguma coisinha. Eu perguntei se vocês tiveram alguma ideia, vocês falaram, não sei o que, mais ou menos aí. Mas a questão é que, tipo... vocês são artistas, e como artistas vocês criam histórias. A história de vocês querem mostrar alguma coisa com essa história, seja tipo uma crítica social ou apenas a diversão, mas qual é o ponto, qual é o tema assim? Qual seria o tema principal da história? É isso que eu tô em dúvida, porque vocês estão falando, porque podem alterar e tudo mais, mas eu acredito que no nosso coração artístico, a gente tem que manter a nossa linha de pensamento ali. Qual seria a linha, né, da sua história? Quando tu quer entregar uma proposta que aborda um tema, por exemplo, eu quero falar sobre motivação, sobre nunca desistir e tal, tu vai pegar um personagem, vai colocar ele em situações difíceis e ele vai superar elas. Não é isso? Beleza, geralmente é o protagonista, né? O protagonista faz isso. Agora, veja só, a gente tem 4 personagens principais até o momento, e cada um deles... tem um papel na obra, mas não pode ter um papel maior do que os outros na história. Então, a verdade de cada um é diferente. E a verdade que vai se sobrepor depende de quem tá lendo. Aquele que ficar mais poderoso, por exemplo, ou aquele que se desviar do caminho vai afetar a obra, entende? Isso depende só de quem tá patrocinando. Tu escolhe patrocinar o Alexander, que é bem objetivo, bem claro, ele quer recuperar alguma coisa ali, né? Pra saber o que ele quer recuperar, tem que ler. Vai ser uma coisa. Tu vai patrocinar o Lohan, por exemplo, que é uma pessoa que busca conhecimento e tem uma sede de poder e tal, vai ser outra coisa. E outra coisa, qual é o teu personagem favorito, entende? Porque a maioria das pessoas se foca num, e é aquele personagem que vai ditar o tema da obra. A pessoa que gosta mais do Minerva vai ter uma percepção da obra, enquanto que a pessoa que gosta mais do Alexander vai ter outra. Assim como a proposta é uma coisa artística, a interpretação de quem observa a arte também é. Assim como fazem com os quadros. Entendi. Então, no fim das contas,
O que tu quer mostrar, a lição, né, que tu quer mostrar pras pessoas é que cada um tem o seu ponto de vista e pode conseguir uma coisa diferente ao ler a história. Cada pessoa pode interpretar de um jeito diferente. Claro, até porque tu não tá limitado só a ler, né? Tu pode influenciar de fato. E o que tu quer fazer com a tua influência também vai interferir na obra, né? Então, digamos que tu quer prejudicar alguém, tu tá querendo atrapalhar. E tu vai atrapalhar. Tu tá tomando uma participação ativa. Tu não é um leitor de uma obra convencional que tu tá só passivo ali, absorvendo o que tá acontecendo. Tu pode interferir no que tá acontecendo. E até a forma que tu escolhe interferir afeta a forma como tu vai ver a obra a partir daquele ponto. Legal, uma obra que mostra vários ângulos. Me lembrou por um segundo Arcane. Só me lembrou porque eu tô reassistindo, né? Que tem dualidade e tudo mais. Mas o de vocês é muito mais pontos assim, né? A serem mostrados. E com relação ao processo de criação dos personagens de vocês, são as pessoas que pagam e elas criam um personagem, vocês que criam e aí a pessoa vai alterando? Isso daí é mais uma questão sua. Você só paga pelo personagem secundário, pelo figurante, né? E aí você escolhe como é que é. Você escolhe uma classe, você pode escolher as habilidades, os atributos, até mesmo os itens que ele tem. Mas só que tem outras coisas que você vai pagar por fora, como por exemplo os próprios itens. Você pode pagar pelo secundário, aí você paga mais alguns itens, se você quiser, e o personagem vai andar com aqueles itens que você pagou. Mas a criação de personagem é livre, você pode fazer praticamente quantos personagens você quiser, desde que estejam disponíveis, desde que você possa pagá-los. Vocês poderiam falar um pouquinho a respeito de preços? Se tu quiser colocar um secundário maior, o preço de moeda é mais ou menos uns R$16. Ali tem uma limitação, não dá pra colocar muitos, não dá pra colocar 10 personagens assim a cada tempo. A gente divide por região, tá? São como se fossem temporadas, assim, que a gente organiza, muda um pouco a loja, disponibiliza coisas novas ali e tal, até pra organizar melhor pra gente, assim, pro nosso lado. Porque se a gente vê que algo não tá sendo positivo pro andamento da obra, a gente pode interferir. Ou se tá sendo bom, a gente pode ir lá e deixar melhor. Só queria saber uma coisa. Quanto é que vocês tiraram nessa brincadeira aí? De vocês só contaram uma historinha de 4 personagens aí e deu dinheiro, porque tem gente que quer interferir. Entre eu e o Sapo ainda tem o Timer, tá? Que ele é o rapaz da TI aí, que ele cuida do bot pra gente, que eu não preciso me preocupar. Porque tem um bot, né? A gente usa um bot Discord pra controlar as moedas que cada um tem, dar as moedas semanalmente, porque cada pessoa que entra no servidor e interage lá no canal específico, começa a receber moedas toda semana, tá? Toda sexta-feira. Então, mesmo quem não tem dinheiro, ou não quer, ou não pode gastar com a obra, se tá lendo há um tempo, vai conseguir interferir, entende? É uma forma de recompensar quem acompanha há bastante tempo, tá lendo e tal. Quanto vocês tiraram nessa brincadeira? A quanto? Cara, o total... Não, fala só uma média aí. Descontando o custo das coisas? Ou não? Uma média. Eu sabia que tem como fazer isso funcionar. A gente gastou 330 com a capa, tá? O bot, a princípio, a gente conversou ali de entregar porcentagem pro timer, então não teve um custo. Se tu não conhece um programador, vai ser os olhos da cara, boa sorte. Se quiser comprar também, fala comigo aí. E foi mais ou menos uns R$600 aí. Eu acho que uns 700 por aí. Descontando a capa. Tem quantos capítulos? 11? 13? 16? Nem tá lembro qual. com 14. Tem muito capítulo não e vocês tiraram uma boa grana. Mas tem que ver que os capítulos são grandes, né? Também tem isso. Depende de que semana também. Tem capítulo que equivale a 4 capítulos convencionais. Tem capítulo de 8 capítulos. O último capítulo tinha 5.000 palavras. Mas convenhamos que vocês são 2 cabeças. É pra vocês trabalharem em dobro mesmo. Mais ou menos. Era pra trabalhar menos e ganhar mais, né? Porque a gente tem coisas paralelas que cuida também, né? Só funciona no comunismo, meu querido. Capitalismo tem que ficar atualizando ali a loja. Sempre que alguém pede alguma coisa que tenha limite, sempre que alguém pede alguma coisa, a gente tem que atualizar as nossas planilhas pra não perder nada. E tem muito pedido que a gente tem que conversar com quem pede, entende? Por isso que a gente não consegue, de fato, escrever o dobro. Isso é legal de comentar.
Que tipo de pedidos vocês já tiveram de mais doido assim? Cara, eu acho que foi o do anel. A do anel. O do anel, Eu sei cara. que anel você está falando. Um Mas rapaz eu aí quero que pediu um anel. Ele pediu um anel que ele não dava grandes atributos, beleza? Aí tudo bem, não era um anel roubado. Só que o anel, ele tinha uma passiva de que O Hulk vai adorar sempre que isso. tu eliminasse um oponente, tu teria que enfiar um dedinho numa cavidade aleatória. Um orifício, tava escrito. Um orifício aleatório, definido pelo anel, pra te ganhar uma fração de ponto e tal. E tipo, beleza, assim, questão de balanceamento não tá roubado, só que é uma coisa meio estranha, né? Tipo, narrativa do nada, o cara vai matar um inimigo e vai enfiar o dedinho em algum lugar aí. Ironicamente, esse item foi roubado por outro patrocinador, logo em seguida. Sim. Porque tem uma... Tinha na loja... Né? Tinha na loja era gnomo, né? Um gnomo ladrão. Era duende cleptomaníaco. E ele roubava um item. O item era uma aleatório. influência Só que aí entra o problema. O que acontece quando a pessoa só tem um item? Parabéns. Era incômodo pra gente, porque... que nem aconteceu. Um patrocinador compra um item e dá pra um personagem. O outro vai lá e compra o bicho que rouba. Se o cara só tem um item, ele vai roubar o item do outro cara, que o outro cara deu. É aleatório, só que se só tem um item pra roubar, não tem o que fazer, né? A gente joga os dados pra muita coisa, mas se não tem opção suficiente pra jogar dado, não resta opção. Eu acho que outro que foi meio maluco também foi de um caso que compraram uma poção, era um item personalizado, e a poção transformava o personagem numa garotinha. Só que, alguns capítulos depois, o efeito da poção não tinha passado. E veio um dos patrocinadores, e ele quis dar uma habilidade pro personagem, que ele ia receber umas mensagens, umas missões, a troco de ele vai ser uma garotinha pra sempre. Foi uma feliz coincidência. A causalidade às vezes ajuda. Às vezes atrapalha também. Teve um capítulo que foi muito difícil de escrever, cara. Teve tanta coisa acontecendo e era aleatório. Criaram uma habilidade que tinha 8 habilidades dentro, sabe? E ela é aleatória, então a gente tem que jogar o dado sempre que ela ativa. E tem que jogar outro dois dado pra dados, decidir. que é o dado de qual habilidade vai ser e por quanto tempo vai ser, que pode ser metade de um dia. Pra quem quer executar esse tipo de ideia, tem que estar preparado pra um tipo de situação assim. Que as pessoas sem limite causam caos. Sim, tu tem que pôr um pouco de ordem no caos. Mas também não dá pra colocar tanto, então tu ainda tá refém de certas coisas. Tipo, uma forma de controlar ainda da liberdade é a respeito de valores. Tu pode criar qualquer habilidade. Só que quanto mais forte ela for, mais cara ela fica. Então tu não pode fazer uma habilidade que seja tipo assim, eu olho pra alguém e aquela pessoa morre instantaneamente. Pode comprar, mas ela vai ser muito cara. Mas então tem como. Tem como. Tem até Mas uma isso matemática que a varia gente com a faz. A gente compara com as outras habilidades que tem pra ver se ela é mais forte e ver quanto que ela custa. Por isso que a gente demora um pouquinho às vezes pra falar valores e tal. A gente tem que olhar tudo que já tem pra manter o mesmo preço, mais ou menos pra todo mundo. Eu soube que também os autores, caso não tenha percebido, eu também sou leitor, né? Pra galera que tá se perguntando. Mas eu soube que se você der uma sugestão da hora no Discord, os autores podem optar por tomar também sem você mesmo precisar pagar. Vai ter que ser uma sugestão da hora, né? Pois é. Teve algumas coisas de alteração nessa loja que foi de sugestão e tal, que nos passaram. Que realmente eram mais positivas, assim, sabe? Então a gente, como já tava na época de rever o que a gente ia alterar, a gente adotou. Assim que lançou também, teve alguns comentários, a gente tem um canal ali só pra sugestão, teve algumas boas, a gente colocou lá. Sim, algumas delas foram aplicadas até na história. A gente falou muito sobre coisas que vocês não curtiram de pessoas que adicionaram, mas vocês não falaram do que vocês mais gostaram das ideias que te deram. Então falem aí alguma coisa que vocês falaram, caramba, essa é uma boa ideia e vocês adoraram ela. Cara, a última ideia muito boa que deram foi o Rose que deu até. Tá? Que a loja, ela tinha algumas... Isso até não é dentro da narrativa, mas é da obra no geral. As habilidades tinham uma classe que ela podia ser adquirida. Então, tipo, soltar a bola de fogo podia dar pro personagem se ele fosse um mago. A gente removeu.
removeu essa limitação. Então tu pode comparar a habilidade que tu achar interessante e dar pro personagem, se tu quiser. Que deixa um pouco mais caótico. Por exemplo, tu pode ter um tanque que voa. Tu pode ter um clérigo que lança raio, sabe? Pode fazer umas coisas assim, que fica um pouco mais difícil pra gente escrever. Mas se o leitor quer, de fato, fazer isso, ele vai se divertir lendo depois. Também outra sugestão que teve, que a gente adaptou, foi uma de fazer missões para os patrocinadores, mas a gente fez o contrário. A gente deu missões para os personagens. Então, se um patrocinador ele quisesse comprar uma habilidade, ou comprar uma melhoria de habilidade, ou até criar uma habilidade, o personagem teria que passar por uma missão, e só depois dele terminar a missão que ele ganharia a habilidade mesmo. Que aí também a gente ocupava mais espaço do capítulo e tal. Ficava mais divertido de escrever em si. Mano, em média, o capítulo de vocês falaram que é muito grande. Tem quantas palavras? Cara, o menorzinho tem 2.500, o maior tem mais de 8.000. Depende da interferência. Se tiver muita interferência, teve um capítulo, cara, que teve umas 15 coisas diferentes que pediram. Aí ele ficou grande. Ficou muito ruim esse capítulo. Então depende dos patrocinadores, assim. Apesar de que alguns dizem aí, né? Muitos dizem que passa rápido, sim, mesmo que seja grande, sabe? Imagino. É rápido de ler. Coisa de escritor bom. Mas de vocês, até o momento, qual foi, assim, o momento da história favorito de vocês? Da história. Talvez, eu acredito que tenha sido o capítulo 5, ou o capítulo 6, não estou lembrado agora de cabeça. Mas foi o capítulo que mais aconteceu coisa, ou que foi mais bagunçado possível. Porque de um lado tinha um personagem se transformando, de outro tinha um personagem ganhando habilidade. Foi uma confusão, e eu adorei escrever o capítulo porque era uma confusão, e eu podia escrever a confusão da maneira que eu queria. Artístico. Meu capítulo favorito é aquele que eu vou escrever, hein? O meu próximo trabalho é o meu favorito, entende? É uma frase de escritor, pode procurar até. Ah, mas assim, dos que já estão escritos, o que eu gosto mais, eu não sei dizer, cara, pra falar a verdade. Eu gosto de algumas cenas em específico, assim, que eu acho muito boas. Essa mesmo do duende, cara, que roubou o anel, eu achei muito engraçada. Não foi eu que escrevi, foi o Zunichi, e quando eu fui ler eu ri. Muito boa. Do nada aparece um bicho ali. Eu recomendo, inclusive, eu acho que tá no capítulo 2. Não, eu acho que é o 3 ou 4. Deve ser o 4. Lê até o 12 aí que vocês vão encontrar. Tá, eu tenho uma questão difícil pra vocês agora. Não, só quero pergunta fácil. Estejam Deixa preparados. pro vestibular. Estejam preparados que a pergunta é a seguinte. Eu sei que é muito legal poder interferir, é muito legal ter uma história assim que tenha muito caos, mas vocês tiveram que abrir mão de muita coisa. E eu, como leitor, eu sei, e também como autor, eu sei que vocês abriram mão de desenvolver muitos personagens e eles terem histórias profundas. Eles são muito arquétipos e uma missão que lhe foi dada previamente, e vocês têm que concluir elas como se fosse o objetivo final da história. Mas, por exemplo, eu lembro de uma situação que eu tava dando aula pro Alonso pra subir de classe, né, classe A, e eu comentei do maior erro da história da Masmorra, que era a falta de foco nos personagens. Que não dá pra saber quem era o personagem principal. Era uma história muito oca por si. E aí eu falei que se ele quisesse fazer alguém personagem principal, teria que mostrar muito mais esse personagem no capítulo. E eu fiquei surpreendido que, não muito tempo depois, o Alonso já tava fazendo. O Alonso, o Zunichi, já estavam fazendo o quê? Demonstrar que o Alexander é um líder. Que até o momento ele não tinha. Era a piada da obra. Que o personagem principal, o líder da história, ele não fazia nada. Ele era só um brutamontes que não era um inútil. E aí, eu quero perguntar pra vocês. É muito ruim ou é muito difícil ter que trabalhar com esses personagens que são só ocos assim? Porque eu sei que vocês tentam o melhor de vocês pra não deixar tão chato esses personagens. Mas todo mundo sabe que é a clériga, é o guerreiro, é o ladino, é o mago. Qual é a pergunta? É muito difícil trabalhar com esse personagem. É muito difícil? Não, é fácil. Tu falou que a pergunta era difícil? Não, é fácil. Passa a pergunta. Vocês abriram mão de muita coisa. Próxima pergunta. Na história assim. Na verdade, é que como alguns dizem, tem as histórias character driving, plot driving e tal, né? Essa aqui ela seria
pra nenhuma das duas opções anteriores, teria que ser uma terceira, assim, porque não é muito comum, né? Uma obra que tem interferência externa enquanto é escrita, né? Porque novel é uma obra que é escrita enquanto as pessoas leem. E essa aqui é escrita enquanto as pessoas interferem nela, né? Então, tipo, não tem nada parecido. O mais perto tem aquelas obras em que tu escolhe uma rota, só que a rota já foi pré-definida, pré-escrita, entendeu? Não é a mesma coisa. Essas ainda tem muito mais controle dos autores, né? Então, basicamente o que a gente tenta fazer é seguir mais ou menos aquela vibe assim de Goblin Slayer. Não sei quem conhece, tem Goblin Slayer, todo mundo não tem nome. Ninguém tem nome, todas são as suas funções. Porque o papel na obra é a função que ele exerce, não a pessoa que ele é, no caso. Então é mais ou menos isso que a gente tenta fazer. Quanto a isso, eu não sinto muita, tipo assim, não sinto muita dificuldade, nem me sinto frustrado porque o personagem não é desenvolvido. De vez em quando a gente tenta dar um migué, né, um desviozinho pra pelo menos apresentar alguma coisa do passado do personagem, tanto que você pode comprar capítulos extras que aprofundam o backstory do personagem, mas normalmente como eles só são arquétipos, a gente deixa lá como se ele fosse um personagem plano. É como se fosse um personagem simples para que a gente consiga dar personalidade para ele ao longo da história. Tanto que, como é que o próprio Ross falou, o Alexander ele era só um meme, ele não era como se fosse um protagonista mesmo, ele só era um líder e pronto, acabou, ele não era inútil lá na equipe. Mas aí depois que ele ganhou algumas coisas, que ele pelo menos viu que ninguém ia dar um suporte legal para ele, praticamente deu o braço a torcer e tentou fazer alguma coisa. Essa é a ideia por trás dos personagens. A gente fez eles muito simples para serem fáceis de praticamente criar na história. Mas se eles fossem muito simples, também daria para mudar eles ao longo da história. Recentemente, o Luhan, que é um dos personagens da história, ele sofreu muitas mudanças. E por ele ter sofrido muitas mudanças, ele tem meio que uma personalidade um pouco mais diferente de antes. Ele não é o mesmo personagem, ele fica mudando bem lentamente ao longo da história. A gente tá tentando fazer uma coisa diferente aqui e tal, e que dê algum retorno. E se funcionar, outras pessoas vão poder fazer, tá ligado? Porque a primeira vez sempre é difícil. Agora, se tiver coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram, as outras pessoas, elas vão poder fazer as suas propostas parecidas, juntar 1, 2, 3 pessoas e fazer alguma coisa, tá ligado? Inclusive, quem gosta de jogar RPG de mesa, assim, ou RPG de texto, tem muita gente que joga, né, entre os autores, deve ser até mais fácil, assim. Eu não sou um cara que joga muito RPG, os nichos jogam mais, mas é bem nessa vibe, cara. Tanto é que o cara que mais comprou moeda ali, o TK, ele adora jogar RPG, cara. E ele lendo, ele mistura duas coisas que ele gosta, assim, que é um roleplay, porque cada entidade tem um roleplay, né? Assim como tem o Netek Azor, assim como tem o Deus das Aventuras, tem o Deus das Maldições. Tem o Josama, que é como se fosse uma menina rica e tal, então... O TK, ele manda muito no RPG dele mesmo. A deusa do amor. É muito legal ver isso. A história toda é moldada em cima de uma interação de RPG. Isso é perceptível de longe. Inclusive tem gente que acha que é uma menina, né? Pelo nick ali que aparece na obra, quem não tá no Discord ali. Porque tá com umas 9 mil visualizações, mas a gente tem, eu acho que acho que nem 100 pessoas no Discord no momento, então... Mesmo que seja gratuito pra interferir, tipo, tu pode interferir um pouco sem pagar nada. Mas eu acho que a maioria das pessoas não entende isso. Apesar de estar escrito no final do capítulo que a pessoa pode participar sem gastar nada, a maioria acha que ainda tem que gastar alguma coisa. Não sei se é acostumado a cair em bait, em má fé dos outros, mas as pessoas, elas não pegam essa parte aí, de que dá pra influenciar só estando acompanhando um tempo. Com certeza. Se tu ficar acompanhando por um mesinho ali, tu consegue mandar uma mensagem e fazer os personagens pelo menos comentarem sobre você. Se tu ganha essas moedas por semana, o item mais barato custa por volta disso. Então, uma semana lendo, tu consegue fazer alguma coisa já. E tem mais também. É a única obra que tá dando lucro, mas também tem que ver que foi muito trabalhoso. Demorou bastante pra gente publicar. Eu acho que a gente só publicou 3 meses depois da gente ter tido a ideia. Que, se não me engano, a gente começou a publicar em fevereiro, mas a gente já tava falando sobre ela em dezembro. A gente ficou 3 meses.
A gente passa sábado e Ficou domingo 3 escrevendo meses. também, né? Aham. A gente ficou praticamente 3 meses discutindo sobre o que a gente ia montar, sobre como é que ia ser a loja, como é que a gente ia alternar cada região, quais seriam os chefes, quais seriam os eventos. E também teve uma pixel art em cima, que eu dei lá uma força pra pelo menos ter um bom visual, ou ter algum apelo visual pro cara, sabe? Isso é legal. O pessoal... Tem um amigo meu que ele não é muito de ler, muito menos web novel, mas ele curte muito jogo retrô, assim, e ele adora muito as pixel art. Até porque não é uma coisa comum de encontrar em obra literária, na real, né? Nem web novel. É difícil tu encontrar pixel art assim, então. É uma coisa legal. Foi uma coisa que a gente discutiu que a gente queria colocar, né? É a pixel art nos capítulos. Bem original, diga-se de passagem. Eu acho bem original colocar a tabela de status da galera com a pixel art junto. Isso sempre dá um refresco de ver a evolução da galerinha. O Zonichi manda muito bem nessa parte aí. A Não gente sei teve se o que Alonso tá alterar participando até, né? muito dessa parte do desenho. Não, eu não faço desenho, eu só junto as imagens. Ele faz a pixel art dos personagens e a tabela ali, e eu vou juntando. Antes era separado, né? A gente junta ali. Mas e É aí? porque são Praticamente missões todos os diferentes. negócios são sprites. São todos Alonso. sprites separados, aí eu só coloco na nossa pasta e o Alonso arruma. Alonso, pergunta pra você. Eu digo, Como pergunta é? dos fãs. Como é que foi você ver um velho rosto durante a produção? Foi engraçado, cara. Foi engraçado. Pra quem não tá ligado aí, pediram um certo Paulo, né? Que é do meu conto mais famoso do Brasil, Mago Bombado. Incrível. Agora, como um personagem. E daí tem o Mascarado também, né? Que ele gosta muito do personagem. Ele fez ali a arte, a ilustração que tá no final do capítulo. Que uma coisa que a gente tenta colocar também, cara, é muita ilustração nos capítulos, sabe? Tem alguns serviços que são terceirizados, né? A gente tem que pagar alguém pra fazer. Mas às vezes a gente ganha alguma coisa ali. Ou faz na IA também. No caso, o Mascarado deu pra gente, né? A arte, ele não cobrou nada, não. Muito fofo do Mascarado fazer a arte do Paulo Horse em sua nova jornada. Mas é curioso você poder trazer personagens de outros lugares. Agora tá tendo o Sun Jin-woo do Solo Leveling. Eu soube que o autor do Solo Leveling apareceu pra patrocinar. Ele quis colocar um dos personagens mais profundos das web novels aí na nossa, né? Um personagem cheio de camadas, como uma cebola ou como um ogro. Junto com um outro rapaz aí de pele amorenada que decididamente não pertencia àquele lugar. Alguém tá se contorcendo enquanto escuta isso. O autor gostou, tá? O autor gostou, ficou feliz com a homenagem. Ah, ele ficou aqui. Como a gente disse, pode colocar qualquer personagem desde que você pague. O Hulk, eu coloquei o querido do Eric Marconde, sabe, do Santo Renegado. Não. É Santo Renegado. O Hulk não lê, cara. O Hulk não lê. Do Thomas Roga. O detalhe é que essa não tem audionovel. Tem. O Érico do Thomas, é verdade. O Hulk só escuta audionovel, tá? Pra quem não sabe. Não, mas o audionovel do Thomas é o do xadrez. É a nova. Mas teve a antiga também. Sim, no canal de outra pessoa. Ih, não vi. Ganhou votação, pô. 80 votos a não sei quantos pra Santo Renegado. Dizem que se tu escrever Bolsonaro lá, tu encontra. Na Nova Mania, lá na barra de busca. Tá bom, pera bem, como é que eu corto essa parte? 58. Eu fiz essa brincadeirinha, eu escrevi ali, fingi que pesquisei e ele ficou perplexo, cara. Até hoje ele acha que é verdade isso aí. Meu Deus do céu. O Thomas? Aham, ele acha que se tu escrever Bolsonaro, acha Santo Renegado, cara. Ele ficou se remoendo por muito tempo. Por que tava acontecendo? Você se sente bem colocando o Arthur Guerra em um mundo de fantasia medieval? Quem? Como assim? Isso não aconteceu ainda, como é que tu sabe? Quem Tem foi na que te deu a imagem, informação? Foi que te deu a informação. Tem ali a imagem, cara. Ah, tá. O cara não tá lendo os capítulos, mas ele tá lendo os capítulos
futuro já, cara. Sim. Quando é que vai sair esse novelcast? Porque isso aí eu não vou né? Pois é, cara. O Deus das Aventuras aí queria mais gente lá. Ele achou que tava muito pouco, sabe? 20 pessoas é pouco. Daí ele queria mais umas 20. Isso Daí que eu não ele entrei colocou. no papo do Santana Mágico. Colocou. Tem isso ainda, cara. Que O papo? Santana. Santana? É que eu Santana é um carro lendário, cara. Vou colocar um carro dentro da história deles, de medieval. Então vocês estão vendo aí carro que que pode voa. preferir, né? É só. Não, nem é caro, na verdade é só tu pensar de uma forma criativa como é que consegue misturar as coisas. Peraí, vão colocar um carro Santana? Isso. Santana. Modelo 99. Mano do céu. Aí Caralho. os meninos estavam vendo comigo como é que ia ser. Eu falei, vou juntar todo mundo dos patrocinadores e todo mundo vai criar um item que representa o Santana. Aí quando os itens estiverem juntos, ele vai virar um Santana mágico. Pô, sabe o que seria um carro legal, cara? Eu acho que ia funcionar no mundo de fantasia medieval. Um Fusca. Um Fusca. Um Por que Fusquinha. tem isso? Não sei, eu imagino um Fusca virando um personagem Loli, tá ligado? Personagem Loli. Uhum. Eu gostaria de um Fusca Loli, é isso? Isso. Vou lembrar disso, tá? Ok, eu vou tentar fazer isso pra você. Onde é que fica o capô quando se transforma em pessoa? Mas sabia? Temos também mais personagens que foram colocados além do Eric, do Sun Ji-un, do Solo Leveling, né? Teve o Paulo Horse, teve Flávio Curtos, pra quem conhece, grande Flávio Curtos. Mas teve um que é nosso amigo. De nós aqui. Camo Kruner virou personagem também. Qual do Camo? Mas aí a gente tá falando de Pera que- gente, né? Não de Eu campo. logo no Que capítulo isso, não de seguinte. velho. Virou churrasco. Matamos o... Estamos falando de gente, não de churrasco. É um pequeno spoiler, acontece meio no começo, assim, né? Não sei. Depois alguém pode estar vendo isso no futuro, né? 2030, quando a gente estiver no 10º capítulo, porque não acabou ainda. Aí não acaba. Mas ele foi colocado como um homem porco, né? Metade javali, metade gente. Que isso? E ele gostou da ideia, cara. Tanto é que agora ele tá no nosso servidor, tá? Ele é uma entidade. Ele não ia ler se Atende não fosse por isso. por Ancião Javali, tá? Caso alguém veja isso, é ele mesmo. Ele gostou da homenagem. Ele amou. Nossa. É engraçado que tem muita gente dos nossos amigos que não lê, né? As obras brasileiras. Aí só foi colocar dentro da história e já vai ler e fica fã, já gosta pra caralho. Eu vou fazer uma denúncia aqui. Nessa cal, tem 2 pessoas que não leram as minhas obras. Quem será que foram? Não sei, cara. Não sei. Caralho, o cara Não tá sei. chegando aqui Talvez aberto. o próprio anúncio. Peraí, que não leram as suas obras? Não leram, cara. As suas Não. obras, no plural? A não obra leram todas. do Nishi junto no processo? Não leram todas. Lamentável. Que isso, Não dá né? pra se confiar em ninguém, cara. Que mundo Eu já li a triste, história do Zunichi, uma me deixou muito mal, que era mais 18. Meu Deus. Deus do livre. Eu não sei do que o Alonso tá falando porque eu li Guerra. Eu li o primeiro capítulo, mas eu li. Você também leu, né? É bom que ele assume, ele já assume. Ele não leu, ele ouviu, foi audiobook ainda. Ele colocou o Eu leitor de não, tela. eu ouvi e acompanhei com os olhos, tá? Foi muito Perfeito. mais. Olha, tem umas letras aqui. Acho que tem português. Vocês são um bando de sacanas. Ele se entregou, hein? Sinto muito, eu não consigo, eu tenho déficit de atenção, eu vou pra outro canto se eu ficar lendo. Tem Mas que a ter coisa o áudio. engraçada é que o Zunichi não leu Guerra, né? Então ele vai ter que escrever as cenas do Arthur. Como? Ele vai falar assim, Alonso, ó, escreve aqui. Verdade, tem isso. Mas eu não sou muito fã de escrever meus personagens em outra obra, cara. Não sou muito fã. Eu acho um pouco ruim, assim. Por quê? Porque eu acho ruim, sim. Eu gosto. Mas de onde que vem essa vontade? Por exemplo, uma coisa que aconteceu. Foi uma discussão que teve no começo ali e tal. O Mago Bombado é comédia, né? Comédia, só comédia, né? Não tem mais nada além de comédia ali, né? Só que eu falei, não, eu não vou ficar fazendo piada aqui. Que eu não continuei a obra, que eu não achei que ia ser interessante. Certo. Então,
eu não vou fazer esse cara ser comédia. Tipo, o Paulo Horse, beleza, é o Paulo Horse aqui e tal. Mas é outro Paulo Horse. Não é a mesma vibe, não é a mesma história. Não tem como encaixar comédia aqui. E eu não quero, e eu não vou. Então, tu pode ver, cara, que não tem um monte de piadinha nas cenas dele, por exemplo. Porque não fica legal, entende? Assim como eu não quis continuar, tipo, capítulo 2 daquilo, ou alguma outra coisa no mesmo mundo. Quando ele foi transmigrado, renascido aqui nessa nova obra. Toda uma história ali. Eu não... Pois é, tem um background, tem um documento aqui, cara, de quantas páginas? 5 páginas? 5 páginas pra fazer o personagem do Alonso. O cara que pediu aí, passou um documento com um monte de páginas, cara. Um background e tudo. Vocês têm que fazer também, se vocês quiserem pedir um personagem. Claro, não precisa ser tão cheio, né, de informação. É carinho, né? Tem que ter carinho pelo personagem. Tem que ter informação suficiente pra gente trabalhar e tal. Motivações, isso aí, coisa e tal. Ainda mais esse que é de outra obra, né? Então, tipo, como é que ele apareceu lá? Qual é a justificativa pra ele? Então eu tive que mudar, sim. Mas atualmente é de boa. Mas foi um pouco difícil no começo, assim. Tipo, como é que eu ia fazer pra não ficar ruim? E eu não sentir que... Tu acha que o Zunichi precisa ter essa experiência? Cara, eu não sei, cara. Eu não sei se ele tem esse vínculo com o personagem dele. Tipo, que levaria a ter... É o Lucas Farm, né? Porque ele tem nem sobrenome o rapaz, cara. Eu acho que ele não tá muito se importando assim com esse Lucas. E a outra obra ele dropou, né? Invocador Sagrado. Então não saberia dizer. Porque tem outra coisa, né? Tipo, a obra é minha. E se eu escrevi... Eu não fui eu que coloquei, foi o pedido de outra pessoa. Mas o personagem é meu. Se eu escrever, aquilo é canon? Como é que é? Como é que funciona? Boa questão, hein? Será que é canon? Foi eu que escrevi, o personagem é meu. Mas não foi eu que pedi. Ele não é mas assim, só não. se você falar pra galera que é canon, tá ligado? Mas as pessoas acham o que elas quiserem, né? A J.K. Rowling vai no Twitter e fala que personagem X é rosa e é gay. Daí agora ele é gay. Foi a autora que falou. Mesmo que não tenha nenhum indício. Então, sei lá, né? Tipo, eu escrevendo outra obra, o personagem fazendo isso ou aquilo, daí tem que avaliar isso, né? É um pouco estranho até, tipo... imagina que tu é um autor de sucesso aí, tipo, o Neil Gaiman aí, e tu tem um monte de personagem. E esses personagens aparecem em outras obras, inclusive outras obras dele e tal. Só que ele também é roteirista, né? E ele poderia, por exemplo, fazer o roteiro de uma série que não é dele, ele tá fazendo só o roteiro, né, em cima de alguma ideia que passaram, e tem o personagem que é o personagem que ele fez, mas não é uma obra dele, de fato. Não é um livro dele, é um roteiro que ele tá fazendo pra outra pessoa. Como é que funciona, sabe? E o Zunichi, tem algum personagem que tu teria muito desgosto de escrever, ou que tu quer muito escrever, e fosse colocado assim, patrocínio? Olha, um personagem que eu queria muito escrever é o Leonardo de Venante. Por quê? Mas acho que já tem a premissa dele. Já, mas só que um que eu teria muito desgosto seria o Arthur Guerra, porque eu não sei nada do Arthur Guerra e eu vou ser obrigado a ler o Guerra, o Legado do Sangue pra entender o Arthur Guerra. Desgosto pra ler Alonso se remoendo ali. Desgosto. Seria uma desgraça. Meu Deus do céu, cara. Alguém vai apanhar depois, não vai ser eu que bater, hein? Quem sabe. Alguém vai bater no Zunichi. É verdade. Tem alguém que gosta muito. Não, ai merda, eu não devia ter falado isso. Tá, então você quer muito o Leonardo, mas tu quer distância do Arthur pra não ler a história do Alonso. Sim. Cara preguiçoso, cara. É porque eu odeio escrever personagens que eu não sei nada sobre. Tipo assim, é fácil eu escrever os personagens que eles mandam como secundário ou como figurante, porque eu pelo menos tenho alguma informação sobre eles. E sendo figurante, mesmo sem informação, dá pra pelo menos desenrolar. Só vai ser um momento curto, né, que o personagem vai aparecer. Mas aí quando eu tenho um personagem que eu não sei nada, tipo assim, eu só vi ele uma vez, ou só conheço por nome, mas eu não sei nada do personagem, eu tenho raiva de escrever, porque eu não sei se eu tô conseguindo imitar a personalidade desejada. A dica é, cara, se tu quiser fazer alguma coisa parecida com isso aqui, primeiro, pega um site ou vários sites com muito público, tá? Que tu vai precisar de bastante gente pra interagir, assim. E tu vai ter que fazer um boca a boca também, né? Porque, querendo ou não, boa parte das pessoas que estão interagindo são conhecidos ou amigos. Então, pelo menos no começo,
tu vai precisar conhecer gente, cara, que tenha interesse em comprar a tua ideia, entendeu? Tipo, não vai poder se basear só em... Eu vou colocar nesse site e a minha capa bonita e a minha escrita boa aqui, que eu sou um ótimo escritor, eu sou aqui classe D na Novel Brasil, vai comprar, vai vender a ideia pro pessoal. Eles vão gostar e vão me dar dinheiro pra interferir. Talvez não funcione. Tu vai ter que convencer as pessoas. E tu vai ter que falar com elas. Tu pode fazer um textão maravilhoso de 50 parágrafos, cara. Que se tu for falar direto com ela, em 5 minutos tu é muito mais convincente. É verdade. Eu tenho uma experiência com isso, tá? Eu apresentei pra alguns amigos meus que jogam RPG até hoje. E eles ficaram maravilhados com a proposta de, tipo, tu pode interferir na história. É igual RPG. Só que você tem um poder de mestre ali. É muito mais da hora pra galerinha. Tem uma coisa que eu gostaria de dar de dica pra qualquer um que tente fazer isso. O primeiro seria você ter algum diferencial, um diferencial bom, assim, quando você for escrever isso daqui. E um sistema monetário também muito bom. Como assim? Quando a gente for escrever a história, eu já mandei a ideia pra Alonso. Alonso, a gente precisa de alguma coisa, algum diferencial pra atrair o pessoal. Porque se a gente só usar esse sistema, talvez não seja tão brilhante, talvez não atraia tanta gente. Aí eu dei a ideia, bora fazer pixel art. O pixel art ficou muito mais característico, o pessoal consegue gostar muito mais. Tanto que eu lembro que nos primeiros capítulos teve uma galera que elogiou por conta que tinha uma pixel art e tinha, tipo assim, um fator visual. E quanto ao sistema monetário, é mais que você tem que ter pelo menos alguma ideia de quantas moedas as pessoas vão ganhar, quantos que elas podem gastar e como é que elas vão administrar. Porque, por exemplo, o cara pode pagar muito e comprar um monte de coisa, tudo bem, ótimo, mais dinheiro pra gente. Porém, se você praticamente deixar tudo acessível pra qualquer um, não dá certo. Você pode colocar tudo no mínimo, tipo assim, preço muito baixo. Se o cara ainda vai ganhar moedinhas em cima disso, ele vai conseguir comprar ou muita coisa, ou ele não vai conseguir comprar nada se você colocar o preço muito alto. Então, fora esse balanceamento que você precisa ter uma ideia, você precisa oferecer coisas interessantes para o personagem comprar, e você também ser flexível. Por quê? Porque se você for dar liberdade para o seu leitor e seu patrocinador para comprar o que ele quiser e fazer o que ele quiser, você precisa lidar com aquilo lá. Você não pode ser muito rígido. Por exemplo, não pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você tem que dar pelo menos alguma liberdade para ele fazer alguma coisa. Que aí é que vem a diversão do cara. Que, pelo que a gente viu nos capítulos mais recentes, é que o pessoal ele não gosta, tipo assim, de comprar coisas já feitas. Eles não gostam de comprar os itens que tem na loja. Eles gostam de criar os itens. Gostam de criar os encantamentos, gostam de criar as habilidades. É disso que o pessoal gosta. Tem uma espada, eles querem fazer a espada deles. Com o formato deles, do estilo deles. Tipo, tem gente que gosta de katana, não quer um sabre, não quer uma espada longa, quer uma katana. E vai lá e faz, eu quero uma katana e coloca na mão desse cara aqui. Sim, não é por isso que... Se você quiser contar uma história com um roteiro pronto, ou uma história que ela se fecha de maneira concreta, então seria melhor você desistir, porque você não vai conseguir fazer isso. Porque você vai conseguir fazer uma bagunça, mas isso é uma bagunça muito divertida. E eu acho que a maioria dos autores odeia isso, inclusive. Eles são muito teimosos, assim. Eles já não gostam que editores, revisores e leitores alfa ou beta deem sugestão, porque eles sentem que tá mexendo no trabalho deles, né? Então, se tu tem um incômodo quando alguém fala que uma coisa ou outra seria melhor ou pior, então tu não vai conseguir se lidar com isso aí, não. E outra coisa que é muito importante é que tu tem que ser honesto também, porque tu tá mexendo com dinheiro e tá mexendo com muitas pessoas. Tu não pode favorecer o teu amigo. Digamos assim. Praticamente você não vai... Um Santana Mágico. Um Santana Mágico faz sentido numa história medieval? Talvez. Depende. É que, tipo assim, você não... peças que se juntam e formam um carro, faz sentido, sabe? Entendi. Faz sentido. A gente tem até uma desculpa lá no meio da história que as entidades são seres interdimensionais que eles podem influenciar. Tipo assim, eles não vêm só aquele mundo, eles vêm em vários outros mundos. Então eles podem pegar qualquer coisa e só jogar lá, sabe? Mas não tem consistência na história. A história não é feita pra ser consistente, pra ter tanta lógica. Você pode fazer o que você quiser desde que você compre. Tem algumas regras mínimas ali e tal. Quem é Thiago Braga? Eu sei quem é. Tem algumas regras que tem que seguir ali e tal, mas... É aquilo, tipo, se eu der uma K-47 na mão do cara, pode? Talvez seja caro, talvez não seja tão boa.
qual que é a vantagem do arma de fogo? É isso ou aquilo, mas tem desvantagem também. Não saber atirar, não saber apontar, não ter... E o roleplay faz muito parte do bagulho, né? O roleplay. Então, geralmente as pessoas não pedem algo que fuja muito da temática, porque elas querem estar imersas na temática. Olha, eu espero que demore um bom tempo até que eu consiga fazer de novo, porque exige muita paciência e talvez se eu conseguisse mais diferenciais ou mais ideias pra montar uma história assim, talvez teria como fazer um projeto até maior. Então, não tão cedo. Projeto maior? O Alonso Uma ia coisa arrumar. Projeto, para de falar de projeto. Tô de férias. Pra quem não sabe, eu trabalho tanto que eu não consigo escrever tanto quanto eu gostaria, né? Então esse é um dos meus maus. Por isso que eu também não conseguiria fazer essa obra se o Zunichi não me ajudasse. E é por isso que geralmente ele começa o argumento, porque a gente fecha na quinta, e daí ele costuma começar a ter o argumento antes ali e tal. Eu não tenho tempo pra parar e fazer o capítulo. Então é bom essa dinâmica aí. Cara, recomendo muito fazer uma obra assim com alguém, uma equipe e tal. Sozinho não dá, velho. Não dá. Primeiro que tem que ter as pessoas, então tem que estar sempre online, tá ligado? E se você for fazer com alguém, que seja com alguém que você tenha uma boa sincronia ou que saiba escrever em conjunto com aquela pessoa, porque, tipo assim, pelo menos vocês têm que combinar algum estilo que seja semelhante para vocês manterem uma consistência, sabe? Em Masmorra a gente não coloca muito descrição, nem eu e nem o Alonso. Porque essa descrição ele pode fazer perder muito tempo e a gente já monta lá um estilozinho bem simplesinho pra gente fazer, pra conseguir escrever e praticamente padronizar a história. Tanto que já teve vezes que o pessoal se confundiu o meu estilo com o dele e vice-versa. Mas é que a gente usa mais um único estilo só pra trabalhar com isso e ficar mais fácil. Tem essa questão ainda da parte da escrita, né? Estilística ali, forma de contar a história e tal. Tem que ser mais neutra, cara, porque somos pessoas diferentes, a gente escreve de jeito diferente. Então, se a gente colocar muita personalidade, não vai ser a mesma. Mesmo que a gente converse e revise depois, é mais fácil a gente simplificar e editar depois, assim. Dar uma enriquecida por cima. O que combina bem com web novel. Agora, não sei se, por exemplo, transferir isso por um livro tradicional seja do agrado dos leitores que consomem as famílias, sabe? Com certeza que não. Até porque parte da graça é ir acompanhando e interferindo, né? Isso. Então, É a melhor parte de depois longe, que já tá interferido, não sei quantas pessoas vão ter interesse de fato em ler. Mas eu tô com outros projetos que eu quero fazer e que não tem interação, né? São obras mais convencionais. Que eu quero colocar algumas coisas que eu andei estudando, né? De narrativa e tal. Que, querendo ou não dá pra aplicar em Masmorra, cara. Tem certas limitações. Seria um tiro no pé fazer. Além de deixar a obra muito mais longa do que você gostaria. Putz, sim, teria... Os capítulos iam ficar com o dobro do tamanho. Tipo, um capítulo de 16 mil palavras. Eu nem conseguiria fazer, porque tem a questão do tempo ainda, né? Então, tipo, eles têm que estar prontos até segunda. Não é, tipo, um dia aleatório, porque a gente escreve fim de semana, geralmente. Então, segunda é o dia que faz mais sentido de postar. Porque depois a gente não consegue mexer nisso e tal.